Então, Tabata, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, que a gente sabe que o negócio é assim. Se a gente demorar muito também, a gente não sai daqui hoje, porque depois que engrena, a gente não quer mais parar, É não é? verdade. Boa noite, gente. Quem está chegando, se Boa acomode. noite. Obrigado por vocês estarem aqui, dedicando um tempinho para ouvir um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Vamos chegar mais um pouquinho. Haja importância, né, Tabata? Muito importante, muito importante. Não é à toa que cada vez mais as empresas estão se preocupando com esse tema tão importante. Esses temas, né? Não só a comunicação, mas a comunicação assertiva também dentro da NR1. Exatamente. Bom, gente, então agora a gente já está engatando a primeira marcha aqui. Mais uma vez agradecer a presença de quem está aqui, quem está ouvindo aí no carro, quem está acompanhando no sofá. Muito obrigado no computador. Esperou um pouquinho para sair do trabalho para poder acompanhar. Bom, esse aqui é o perfil da BI, da Biosphere Education. É uma instituição de ensino que hoje está muito dedicada ao desenvolvimento de lideranças, né? Mas não só. Então, hoje, o grande foco da BI está em capacitar, em formar, enfim, trabalhar competências, sejam elas comportamentais, gerenciais, para que as pessoas possam construir espaços mais seguros de trabalho, né? Psicologicamente mais seguros e seguro como um todo, né? A NR1 vem tratar disso, a norma regulamentadora número 1, que teve essa atualização recente, né, e começa agora, nesse ano, pelo menos está prevista, né, para esse ano, ainda que tem aí um movimento para ver se dá uma segurada, né, na fiscalização mais um tempo, mas já está na cara do pessoal, né, digamos assim. As pessoas estão começando a encarar a NR1 e começando a entender que o assunto é realmente complexo. Mas ele é complexo por quê? Porque trata muito de comportamento, né? Não é só uma norma regulamentar, uma norma regulament, não é só uma regulamentação que você modifica ali meia dúzia de processos e a coisa está resolvida, entre aspas, né? É muito mais do que isso, é sobre comportamento humano, e é por isso que a gente está aqui. A BI oferece aí alguns treinamentos, a gente tem um programa in company que é muito interessante, que a gente tem um formato de trabalho espelhado no Scrum. A gente vai divulgar isso melhor daqui para frente, mas temos também aí um curso que está sendo gravado. A Tabata faz parte de um programa incrível, que a gente vai falar mais no final aqui da live, né, que é o B-Learning Hub. Inclusive, a gente já começou algumas divulgações aqui. E o B-Learning Hub nada mais é do que uma grande comunidade de aprendizagem, né? Dos próximos 3 meses, a gente vai ter uma série de workshops práticos, né? Que você já termina o workshop sabendo como implementar no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, aquilo que você viu ali na aula, né? Então, durante uma semana, você treina, experimenta, conversa, sente, né? Avalia ali naqueles indicadores que você elaborou no seu planejamento, se estava tudo correndo bem, o que não correu, por que não correu. E aí, depois de um tempo, a gente se encontra, todos os participantes, e a gente discute juntos o que foi bom para um, o que foi bom para outro, a dificuldade que um teve pode ser a dificuldade que o outro teve, ou seja, a solução de um pode solucionar o problema do outro. E o que a gente quer é justamente isso, promover soluções coletivas para problemas que muitos têm, né? Então a gente vê aí muitas soluções pontuais, né, muitas tentativas de erro, e quando a gente tem uma inteligência coletiva sendo formada, a gente tem aí uma maior eficácia, maior eficiência, né, na busca por soluções de problemas que muitas vezes são tão comuns. Então, a finalidade do Bilani Hub é essa, e a gente vai falar mais daqui para frente. Bom, a Tabata está aqui já prontinha para falar um pouco sobre a importância que a gente tem. Quando a gente fala de competências comportamentais, né, e gerenciais, a comunicação está nas duas, né?
tudo que a gente faz dentro de um ambiente de trabalho comunica alguma coisa, desde a nossa expressão ao entrar no ambiente, desde a nossa postura, desde a nossa roupa, né? De tudo, desde o tom do e-mail, o tom da mensagem, a forma de escrever a mensagem, se usa caixa alta ou não, né, Tabata? Tem tantas nuances que influenciam, né? Parece Muitas, besteira, tudo mas não é, comunica, não é? E aí, no tudo. âmbito da NR1, as pessoas estão muito preocupadas sobre que elas têm que se preocupar, afinal de contas, o que é risco psicossocial e por que isso é tão importante. Né? Então, vai entrar nesse papo, eu vou passar a palavra para a Tabata. Tabata, como você tem tantas credenciais, eu vou te pedir para que você escolha quais você quer passar aí na sua apresentação, tá bom? Excelente, muito obrigada, boa noite, sejam bem-vindos a esse lugar aqui, que também é um lugar de escuta, afinal, nós também estamos aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, para poder não só compartilhar o conhecimento, mas também para que vocês possam contribuir aí com dúvidas e também com o conhecimento que vocês têm. Bom, eu atualmente estou como Master Trainer Empresarial e dentre as minhas especializações, a que eu atualmente executo e faço, e tenho me especializado, é no que se refere à comunicação, ou eu gosto muito de falar sobre inteligência comunicacional. Porque quando a gente fala de comunicação, não é só a oratória, também dou cursos de oratória, mas envolve toda uma comunicação que, como foi muito bem colocado aqui pelo Lucas, tudo comunica. Não só a nossa comunicação verbal, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, como também a nossa comunicação não verbal, que é composta aí em 93% da nossa comunicação, que são os nossos gestos, a nossa expressão facial, a nossa roupa, a postura, o tom, a velocidade, o volume da voz, tudo isso comunica e também interfere na forma como o outro recebe essa comunicação, porque cada um de nós tem um mapa de mundo. Então, dentro aí do que eu faço, hoje eu atuo como comunicação, com a comunicação inteligente, que vai envolver aí todas as nuances da comunicação. Maravilha. Gente, para quem chegou agora no tema da NR1, a gente tem aí algumas lives no nosso histórico aqui, que eu convido vocês a conferirem, tá? Dá uma olhadinha no nosso Instagram. A gente tem ali, inclusive, tá ótima com a Tabata e com a Bárbara. A Bárbara é a nossa professora de NR1, né? Ela é advogada, especialista no que a gente chama de compliance humano, e as formações acontecem com elas, tá? Então, temos conversas muito interessantes sobre essa mudança, sobre o que são os riscos psicossociais e como a NR1 vem impactar toda forma de trabalho aí para a grande maioria das empresas. Essa é que é a grande verdade, né? Ou seja, o que antes o que antes não era considerado risco, agora é, né? Ou seja, os problemas relacionados ao trabalho que vão a alcançar a nossa saúde mental, hoje são relacionados e trabalhados como riscos psicossociais. Então, quando a gente tem aqui, em termos de gestão, né, e organização, a gente pode considerar que aquelas metas que se colocam, principalmente o pessoal comercial, né, de vendas, aquelas metas que são inalcançáveis, né, que são muito forçadas para que as pessoas tirem o máximo de si, né, os prazos apertados, assim, a falta de autonomia, excesso de trabalho fora do horário de trabalho, né, ou até mesmo a falta do trabalho. É um ponto que se fala pouco, né, mas dói tanto na pessoa que está ali se sentindo subutilizada, né, aquela pessoa que está num ambiente e ela não consegue efetuar aquilo que ela pode, aquilo que ela precisa. Então, por quê? Porque muitas vezes uma questão de preferência de gestão, muitas vezes uma questão de gestão de pessoas, né, ainda muito capenga, digamos assim, deixa as pessoas em situações onde ela não consegue fazer aquilo que ela pode. Então, isso também é um risco, porque as pessoas se sentem subutilizadas, não se sentem valorizadas, né? E é um aspecto que se fala pouco na NR1. Mas a gente também tem a parte dos riscos sobre assédio moral. Isso é muito comum, né? O assédio sexual nem se fala, né?
conflitos interpessoais, aí entra um ponto, Tabata, que a gente depois vai falar muito sobre a comunicação daqui a pouco, né? Ou seja, assim, o que são conflitos que viram risco em termos de comunicação e aquilo que é normal, né, da conversa. Depois a gente vai chegar lá, né? Mas então, gente, quando a instituição falta com estrutura, suporte para a liderança, imagina aquela liderança que está ali na média liderança, então responde a superiores que estão ali muito focados no resultado, mas não estão vendo o que acontece no chão de fábrica e cobram dessa liderança que aconteça ali na ponta, no operacional, tudo como a estratégia que lá em cima foi trabalhada, né, aconteça. E aí você tem a liderança ali que recebe a cobrança de cima e recebe também a cobrança de baixo. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali sendo lideradas por ela não têm nem autonomia, nem alinhamento, muitas vezes, e muito menos, às vezes, até condições de exercer o seu trabalho, de fazer aquilo que elas precisam. Né? Então, aquela pessoa ali que está no sanduíche, né, no recheio do sanduíche, sofre muito, porque ela recebe dos dois lados. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas sobre como é que eu posso cobrar de um colaborador meu aquilo que ele faz, que ele faça aquilo que me cobram que eu faça com que ele faça, se ele não tem condição para isso. Então, a pressão acaba sendo para essa pessoa, para essa liderança, também com seus próprios valores, né? Enfim, porque ela está dos dois lados e ela não sabe nem como lidar com isso, porque vira uma questão ética até dentro. Enfim, então a gente está falando aqui de riscos psicossociais e quando você entra um pouquinho, a gente vê o quão complexo é esse universo, né? Então, a gente está fazendo aqui essa contextualização para que as pessoas que ainda não estejam muito por dentro daquilo que a gente está falando comecem a dar uma sentada, dar uma aterrissada, tá bom? Então, mas tem também aí, a gente pode falar de segurança de emprego, né? Enfim, hoje em dia as relações de trabalho estão extremamente frágeis, né? E é por aí. Então, dando essa contextualização sobre o que a NR1 vem trazer, então, ou seja, as empresas agora, as organizações, elas têm que colocar os riscos, cumprir, né, o seu gerenciamento de riscos, considerando os riscos psicossociais. Agora, como é que se faz isso e como é que a comunicação entra nessa história, né? Então, beleza. Tabata, vamos lá. Como é que a falta de comunicação ou a péssima comunicação ou a comunicação nebulosa influencia tanto e pode virar um risco de adoecimento no trabalho? Bom, esses riscos, quando a gente fala de riscos dentro do ambiente de trabalho, não são só apenas esse estresse do muito trabalho, mas a gente tem aí várias outras questões que estão envolvidas, inclusive o ambiente de trabalho. Esse ambiente, ele pode também ser um ambiente, e o clima ali daquela equipe, daquela organização, de ser também um clima de tensão, um ambiente onde ele não proporciona um conforto, não só um conforto físico, mas também um conforto emocional. As pessoas com quem a gente trabalha, nós fazemos leituras dessas pessoas o tempo todo. E essa leitura a gente faz principalmente das expressões faciais. E quando isso não é falado, que a gente tem aí as indiretas, a forma como a gente interpreta essas palavras que são ditas, que vêm acompanhada aí de uma expressão facial, a forma como é falada, às vezes, ao repassar essas metas também não existe uma clareza, porque eu costumo dizer que a gente precisa entender de pessoas. Quando você fala lá que o gerente, que está no nível tático, ele pega as estratégias do próprio nível estratégico, né, da alta direção, para poder repassar para o operacional, que é para a equipe, ele precisa ter esse cuidado, essa inteligência emocional de saber interpretar e filtrar aquilo ali, meio que traduzir isso para levar para uma linguagem não tão técnica e, ao mesmo tempo, clara. Então, essa clareza nas metas é de extrema importância e, muitas vezes, falta. Essa falta de comunicação também é uma falta na clareza ou na forma como essa comunicação ela é estruturada, porque a gente entende que, olha, foi me passado dessa forma, eu não tenho ali como traduzir, ou eu não sei como falar, ou eu não posso, eu não me sinto à vontade para traduzir ou para facilitar.
essa informação para as pessoas. E também tenho medo de errar. Será que eu vou passar a informação da forma certa? E isso envolve uma série de questões. Então, ele precisa, eu gosto de falar que eu preciso entender de pessoas. O gestor, que é essa pessoa que vai caminhar ali entre esses níveis, ele também precisa entender de si. Então, o autoconhecimento na comunicação, ele é fundamental para que a gente possa também saber aquilo que me incomoda, até que ponto isso vai atingir o meu limite, isso vai mudar o meu emocional, isso vai fazer com que eu reaja ou responda de uma forma diferente. Porque também, quando a gente fala de saúde emocional, eu preciso entender que tem uma diferença entre reagir, que é no impulso, que é rápido, que é no estresse, e tem a resposta, quando eu, de fato, tenho uma inteligência emocional, quando eu me conheço, quando eu, então, consigo discernir aquele ambiente, fazer uma leitura daquelas indiretas, desse clima de tensão e mudar esse ambiente. Eu gosto de falar também que a gente tem aí a pessoa que ela é termômetro, que ela se adapta com relação ao ambiente, e também tem o termostato, que é ele que faz com que o ambiente mude. E essa responsabilidade da gestão, ela vai dentro disso também. E a responsabilidade da gestão também começa na comunicação institucional, né? Quando você tem uma, né? Quando muitas vezes a cultura tradicional mantém ali na sua comunicação, né, o rastro daquela formalidade excessiva, né? Muitas vezes de uma certa burocratização pelas próprias palavras, pela forma de comunicar. Os canais de comunicação também são muito importantes, né? Ou seja, hoje se usa muito Teams, né? O WhatsApp para o trabalho, mas enfim, existe também uma questão de código de conduta, eu não sei como é que a gente pode dizer isso, sobre o uso dessas ferramentas, né? Para que não se pareça. Porque como a tecnologia já está tão dentro do nosso íntimo, né, do nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas, algumas lideranças, se sentem à vontade para cobrar dentro desse nível, né? Então, assim, a conversa pelo WhatsApp, ela já passa a ser um nível de cobrança. Você tem que estar ligado no WhatsApp o tempo inteiro. Se você não tiver para responder o chefe, né? Esse acesso, né? Isso, está acessível. imagina, isso é um problema, né? Porque a pessoa não respondeu, eu te mandei uma coisa com urgência, cara, peraí, né? Então, no Teams também, né, tem uma fiscalização muito grande das pessoas sobre como as pessoas estão conversando, como elas estão se comunicando. E, enfim, o que leva até ao microgerenciamento, muitas vezes, né, dentro das empresas, assim, das organizações. As pessoas se sentem vigiadas, né? Muitas vezes pelo que falo o tempo todo, então fica naquele receio, cara, ainda mais agora com a NR1, eu vou evitar de falar qualquer coisa, vou ser o mais formal possível, porque de repente alguém pode interpretar isso como um assédio, de uma forma agressiva. Se eu usar a caixa alta, será que eu estou assediando alguém? Porque ela vai entender que é um grito. Enfim, a gente brinca com essas coisas, né? Mas aí eu já te puxo, tá? Até essa provocação, assim. Gera essa confusão, né? Sobre o medo da cobrança, de ser taxado como um assediador, porque você está cobrando que a pessoa exerça aquela função de uma maneira, enfim, que você considera adequada. Mas o problema muitas vezes está até na forma de cobrar, né? Enfim, Sim. Como é que você vê essa dificuldade das pessoas entenderem assim que existe um respeito, que existe um limiar, que existe o bom senso, né, para poder configurar aí um espaço seguro e não necessariamente um espaço onde você tenha medo de se pronunciar para poder não ser considerado um assediador, vamos dizer assim. Eu acredito que essa comunicação ela precisa ser bem clara, ela precisa ser clara não só para quem cria, como para quem também está ali participando. Então, isso precisa ser bem comunicado, esclarecido e aberto para adaptações, aberto para dúvidas, aberto para dar margem para várias interpretações, para que isso seja construído ao longo do tempo. Porque nós ainda somos, entre aspas, bebês, e estamos aprendendo, e estamos adaptando. Dentro do ambiente de trabalho, nós temos aí diversas gerações. E essas diversas gerações são gerações que têm
contatos diferentes com até a própria tecnologia. Então, quando a gente traz essas questões do que pode, o que não pode, principalmente com relação a essas ferramentas digitais, tecnológicas, a gente precisa criar esse limite do até que ponto eu posso. Hoje, e na época, quando eu digo assim, na época, né, alguns anos atrás, falava-se muito, e eu vi uma certa vez uma pessoa falar, olha, hoje tudo grava, tudo filma, tudo registra. Então, toma muito cuidado com as coisas que você fala dentro da empresa. E soava, de certa forma, como uma ameaça. As câmeras. E isso traz uma certa tensão dentro do ambiente de trabalho. E traz também essa confusão. Então, até que ponto eu posso, dentro dessas gerações, como é que eu posso cobrar isso para as pessoas? Como é que eu posso esclarecer? E, de fato, isso precisa ser muito claro, isso precisa estar bem estipulado, estar bem estabelecido, porque a gente entende de formas diferentes. Então, será que, de fato, a gente tem que sair desse engessamento. Então, precisa ser uma comunicação que ela vai envolver todas as pessoas, todas as partes interessadas, de fato. É isso, né? E mais uma vez, a gente tem que falar do canal, né? Qual é o canal adequado para que as coisas aconteçam? Ou seja, o WhatsApp talvez não seja o canal mais adequado para uma série de relações de trabalho. O canal correto, né? Exatamente. Talvez qual é seja o canal correto? As pessoas, hoje as reuniões, elas são gravadas, as pessoas, elas entendem que hoje a gente tem... Por que ela é gravada? Porque precisa ter esse registro. E esse registro até que ponto é permitido? O que é que pode ou não? Então, tem que ter essa questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Eu autorizo a minha... Porque tudo vai virar margem, né, para um processo, enfim. Então, a gente precisa trazer isso de forma muito bem clara para que isso fique bem estipulado entre as partes. É importante o pessoal entender, porque assim, o tema da segurança psicológica, né, que é esse termo cunhado aí pela Amy Edmondson, né, ele está em voga, principalmente porque, enfim, a gente vive uma sociedade extremamente doente, né, adoecida, melhor dizendo, não é adoecida. Uhum. Estamos quase todos aí realmente num nível de ansiedade que já virou crônico, né, porque por uma série de motivos, né? A gente tem aí muito menos, como eu já mencionei aqui, muito menos segurança nas relações de trabalho. As coisas estão aí, a nossa geopolítica nem se fala como é que as coisas estão, né? Enfim, e esse ponto em relação às empresas, aos órgãos públicos, também afetam e se multiplicam com a comunicação. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala, principalmente aí referindo em Brasília, né? Referindo a Brasília, muitos servidores públicos, muitos funcionários públicos, sejam eles, né, como eu falei, CLT, ou estatutário, né, ou comissionado, enfim, sofrem muitas vezes da mesma insegurança. Às vezes o pessoal pensa assim, poxa, mas o servidor público ele está lá seguro, ele não vai ser demitido facilmente, está tudo certo. Mais ou menos, né? Porque muitas vezes a gestão política ela muda muito rapidamente e às vezes a imposição daquela gestão, né, vá contra a execução mais adequada da política pública e o servidor se coloca numa situação ali muito insegura. E como é que ele vai comunicar com o seu RH que muitas vezes não funciona? Entende? Então muitas vezes a pessoa tem que engolir o seu sapo para poder lidar com aquela situação ali de insegurança no trabalho. Estou trazendo um pouco de insegurança sobre o serviço público, né? A gestão muda, certo. As políticas mudam, enfim, aquilo que é política de Estado se arrasta, aquilo que é política de governo se impõe. Essa é a lógica muitas vezes. Então, a pressão sobre os servidores públicos, os trabalhadores do serviço público, ela também, muitas vezes, é muito maior do que o pessoal do privado pode imaginar, né? Então, fazendo essa contemplação aqui, ou seja, o assédio moral. Você lembra da Caixa Econômica, do presidente que saiu, ele era um grande assediador, não sei se você ouviu falar dessa história, desse caso, né? Um grande assediador sexual, né? E a gente chegou nesse ponto. Mas, nesse nível, não escapa ninguém da ansiedade e da insegurança, é isso que eu quero dizer.
Ou seja o servidor público, seja a pessoa que está ali no CLT, seja o seu PJ, todo mundo tem um receio de perder o emprego, de uma mudança, de uma nova gestão, e acaba muitas vezes se podando, né? Segurando aquilo que ele precisa, que ele gostaria de falar, para poder executar o seu trabalho da melhor maneira, pelo medo, né? Pelo receio, seja de perder um cargo, seja de receber algum tipo de represália, né? Então, a NR1 ela vem, não é por acaso, assim, trazendo um dado para a turma. A gente teve aí um aumento de mais de 400 e tantos mil casos de entrada. Esse dado agora me falhou exatamente na cabeça, mas basta procurar aí na internet, de aumentos de aposentadoria, de pedidos de aposentadoria por problema de saúde mental. Então, o Problema de saúde INSS está mental. sobrecarregadíssimo. Então, É quando eu trago verdade. esses riscos, é porque eles são muitos, né? São várias as causas. A gente está falando aqui de comunicação, mas é para dar uma contextualização maior. Então, você imagina, quando você não comunica com o seu colega, com a sua chefia, da melhor maneira possível, isso tudo fica ainda mais nebuloso, porque você não sabe em quem confiar. A pessoa não abre para você, você não sabe se ela está te sonegando algum tipo de informação, né? É Então, verdade. o que você acha, Tabata, sobre a pessoa que está nessa situação de insegurança por vários aspectos, né? Está ali no momento de mudança de governo, de mudança de gestão e etc., uma nova equipe, e ela não sabe como se colocar. Como é que ela pode ser transparente para passar o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, né? Sem que cause uma impressão complicada? Como é que ela pode se comunicar inicialmente numa situação nova, da melhor maneira possível? Eu falo muito que a gente precisa entender no que se refere à comunicação assertiva. E dentro da comunicação assertiva, a gente tem também aquilo que não é uma comunicação assertiva e que muitas vezes é uma comunicação agressiva. Então, se eu vou falar algo que eu discordo, não necessariamente eu preciso gritar, eu preciso impor. E aí entra, inclusive, a questão do que você falou sobre essa questão do assédio, da liderança também, de cobranças, mas a pessoa também precisa entender que há essa diferença. Então, se eu concordo, se eu discordo, eu preciso entender que eu posso me comunicar e eu devo me comunicar sem necessariamente perder ou ficar com medo daquilo que eu vou falar. Será que eu vou ser muito bonzinho? Será que eu preciso concordar com tudo? Será que eu tenho que ser permissivo com tudo? E porque isso também, eu falo que é o medo de dizer não, medo de discordar. Isso também adoece as pessoas. Eu falo porque eu já vivi isso. Eu vivi isso e contando um pouco da minha experiência, a gente nem falava ainda sobre burnout, mas porque eu não consegui dizer não. Precisei cobrir férias, trabalhava 2 por 36 e fui ali, aceitei cobrir férias porque eu não sabia dizer não. E 2 por 36, cobrindo férias, você vai trabalhar todos os dias, 12 horas por dia. Só que eu estava em uma constante ali de... Recentemente eu havia sido mãe, eu estava com uma bebê em casa, fazendo faculdade à noite e trabalhando 12 horas por dia, fora outras demandas de cansaço, né? E a empresa também estava passando por uma auditoria da sede, que era internacional, então uma cobrança gigantesca. E eu acabei aí tendo não falo que foi um surto, mas um princípio de AVC, e o meu corpo travou, simplesmente travou. E eu tinha, nesse caso, um líder que era extremamente agressivo na sua comunicação. Extremamente agressivo. E a forma como cobrava, a forma como ele colocava as coisas, não impunha respeito, mas queria impor pela questão da autoridade, do porque eu mando. E isso a gente não vê equilíbrio, né? A gente não vê. Então, até mesmo quando eu me lembro de uma forma assim, de uma maneira muito nítida, quando foi falado, uma amiga falou, ele chegou falando para essa minha amiga no local de trabalho, falou: vai lá que a sua amiga está fingindo que está passando mal. E eu estava já a caminho do hospital com o ambulatório, com o pessoal do ambulatório da segurança do trabalho, porque de fato ali eu não estava bem. E aí foi
foi entendido, foi diagnosticado que tudo isso era em função de uma sobrecarga emocional. Ou seja, como a gente precisa aprender a se comunicar e ter essa liberdade também dentro do ambiente de trabalho, seja isso no cargo público, na empresa privada, isso é muito importante. Então, a comunicação assertiva, ela está muito dentro disso, não é eu falar, a comunicação assertiva, a definição, é uma comunicação que acerta, então ela tem que acertar para ambos as pessoas que estão envolvidas ali naquela comunicação. Ela precisa ser uma comunicação clara para ambas as pessoas que estão ali participando, né, dessa conversa. Perfeito. E se você tocou no ponto, eu acho que grande parte do pessoal que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, que é a maior parte do pessoal que você vai assistir depois, né, vai ouvir depois, certamente tem uma história difícil, uma história dura para contar. Nós dois não somos diferentes, né? Você acabou de mencionar um pouco da sua. E, enfim, um dia a gente conversa um pouco sobre as minhas experiências, né? Mas de cara eu queria dar um lembrete para todo mundo, sabe? É aquele clichê de você não sabe a luta que o outro está vivendo, né? Nos bastidores da vida dele. Então, comunique-se de uma forma mais gentil, né? Não seja aquela pessoa do trabalho que minimiza o sofrimento alheio porque você acha que é mimimi, porque você acha que é frescura, ou porque você acha que a pessoa não quer trabalhar. Muitas vezes ela não pode, muitas vezes ela não consegue mais, né? E muitas vezes ela está fazendo mais do que ela podia, né? Então, ninguém sabe o que o outro está vivendo, né? É um clichê que vale a pena lembrar, porque quando a Exato. gente fala de relação de trabalho, né, Tabata, as pessoas muitas vezes querem manter um certo status, querem se manter na posição de proativo e de produtividade. A gente vive aí um pouco de positividade tóxica, né, e da produtividade Exatamente. tóxica, né? As duas juntas são acho que as duas juntas são uma receita maravilhosa para o adoecimento, né? E é Porque a as pessoas, pode falar, pode comunicação falar. que constrói isso, né? A comunicação assertiva, ela constrói essa segurança que é necessária para que eu possa, inclusive, falar não, que é essa É segurança isso. psicológica. Então, o ambiente que eu estou, ele precisa ser um ambiente previsível, mas eu não construo isso sozinha. Eu construo com a equipe. Por isso, todo mundo tem que ter essa noção de como manter um diálogo aberto, como eu posso ter essa liberdade de me expor, de compartilhar, enfim. Perfeito. E aí é aquela história. Se a gente está falando de comportamento, né, e estamos falando de segurança psicológica, a gente está falando de emoção, né? Então, por exemplo, as nossas formações, né, os nossos trabalhos aqui na BIA, a gente contempla naturalmente um pouco de neurociência para poder entender de onde vem, como lida, como é que a gente trata, né, Exatamente. sentimentos e emoções e tudo mais, e daí como é que elas são colocadas para fora, né? Porque a comunicação muitas vezes às vezes ela está comunicando o que você não pensa, mas o que você sente, né? Uhum. Então, a importância do autoconhecimento, a importância da melhoria, do entendimento sobre o que é inteligência emocional, dentro do conceito e tudo mais, é fundamental para que a comunicação flua da melhor maneira. E, claro, né, desenvolver a empatia. Eu tenho para mim que quando você desenvolve mais autoconhecimento, você desenvolve mais empatia. Sabe? Pelo menos é assim que deveria ser, Exatamente. né? Então, Empatia, quando inclusive, você ela é um dos itens da comunicação não violenta, a empatia, é é um dos isso. pilares. Pensa, né? Pensa que a pessoa, às vezes, a pessoa, se ela está triste, muitas vezes ela já comunicou a tristeza, né, Tabata? Já Antes, falou, mas já ela sem comunicou. abrir a boca, né? Então, cabe a você Exatamente. pensar uma fração de segundos ali para poder pensar em como você vai comunicar sobre aquilo que você precisa, aquilo que você quer com aquela pessoa, né? De repente, se você perguntar para ela se ela está bem, se está tudo bem, se colocar disponível, isso já é uma forma de estabelecer uma comunicação, né? Antes de você colocar aquilo que você precisa, ela já tem vai ter muito mais liberdade, muito mais disposição de te atender do que simplesmente você chegar sem entender o que ela está passando e colocar mais uma demanda no ombro dela. Não é por aí? Exatamente, é Bom, isso mesmo, Lucas. a gente tem aqui alguns comentários, né, que a gente foi passando, mas enfim,
A Tati colocou aqui que a média liderança precisa estar sempre muito calibrada na comunicação, foi o que a gente falou realmente, né? A Tabata é incrível, a Thaís Santarém. A Tati está aqui acompanhando a gente bem, né, que pode virar uma bola de neve. Imagino quando ela colocou isso, enfim, sejam as coisas mal resolvidas, mal comunicadas, né? E, bom, gente, se alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição a dar, traz aí para a gente aqui nos comentários que a gente contempla. Tá bom? Olha só quem está aqui, a Bárbara. Nossa querida Bárbara. Olá! Está aqui, a gente falou bem Nossa demais dela já aqui mais especialista! cedo. É isso, é isso. Gente, bom, já estamos aqui na nossa reta final e eu queria trazer para a Tabata uma questão sobre os feedbacks, né? Porque o feedback, enfim, quando a gente fala de feedback, a gente pode estar mencionando uma série de coisas, mas se for para simplificar, né, como é que a gente poderia trabalhar o feedback estruturado da maneira que você, quando eu falo de feedback estruturado, já significa que a gente está colocando uma atenção a ele, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de se pensar o feedback, de como trabalhar o feedback, né, de como você se preparar para poder dar o feedback. Perfeito. O primeiro é você alinhar expectativas dentro do feedback. Existe uma estrutura que eu gosto muito e que, de forma lúdica, eu falo desse feedback e que ajuda a gente a lembrar que é o feedback burger ou feedback sanduíche. Ele também é conhecido, mas é uma forma simples de você estruturar um feedback, gerenciando a própria emoção, mesmo em um feedback onde esse assunto ele seja um assunto difícil, seja uma conversa delicada. O primeiro passo, e a gente lembra das duas partes do sanduíche, que é o pão, que é o reforço positivo. E a carne, que é o recheio, é de fato aquilo que você precisa comunicar. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu vou falar com o João que ele precisa chegar mais cedo. Ele está chegando atrasado, não tem uma justificativa, e ele também não se desculpa, ele não fala o porquê que ele está chegando atrasado. Simplesmente tem uma semana que ele está chegando atrasado. Então, eu, como gestora, eu vou chegar para ele e nesse reforço positivo, eu sempre vou trazer verdades. Por isso que eu preciso conhecer das pessoas. Por isso que eu preciso alinhar essas expectativas. Porque se eu já estou acompanhando, eu sei no que ele é bom. Quais são os talentos e as habilidades do João. Então, eu sempre vou trazer isso. Eu falo, João, olha, eu quero, inclusive, nessa nossa conversa, eu quero ressaltar e te agradecer, porque você tem sido, assim, um colega de trabalho muito exemplar no que se refere a identificar as dificuldades das pessoas, dos mais novos, dos estagiários, e ajudar nas tarefas, ajudar essas pessoas a se enturmarem também. O seu perfil comunicativo, isso é muito positivo. E eu queria, inclusive, perguntar para você, porque eu tenho observado que você está chegando atrasado há uma semana. Está tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Aconteceu alguma coisa que fez com que você saísse desse ritmo? E eu dou oportunidade para ele falar, e aqui entra a escutativa. E a escutativa é escutar, sem você sequer fazer nenhum tipo de comentário. Depois é que entra a sua parte. Então, eu fiz o reforço positivo, dei o recado, que é o recheio, e entro depois que ele falou, e que eu fiz uma escutativa. A escutativa, ela exige o olhar, ela exige presença. E aí, eu finalizo com mais um reforço positivo. Olha, então, eu entendi, quero me colocar à disposição para o que você precisar, e quero te pedir também, como você tem sido um exemplo para as pessoas têm se espelhado em você como colega de trabalho, têm confiado em você, exatamente pela forma como você se aproxima das pessoas, para que você, então, se esforce para chegar todos os dias dentro do horário. Se acontecer alguma coisa, eu quero alinhar com você, imediatamente você entra em contato comigo, quero te dar essa liberdade. Tem mais alguma dúvida? Tem algo para poder colocar? Pronto. Dei um feedback, trouxe esses reforços e consegui dar o recado sem fazer com que esse momento fosse um momento de tensão. Perfeito. Perfeito.
para você ver, né? Basta a gente parar e pensar um pouquinho, né? Planejar um pouquinho. O que a gente fala muito em Uhum. algumas formações é justamente sobre a importância de você planejar as coisas. Quando você planeja, você já está passando as coisas na sua cabeça uma vez. Quando você passa uma vez, você já sentiu aquilo que você vai vivenciar. Então, as emoções que você espera sentir, o seu cérebro já meio que trabalhou, já te preparou para aquilo. Então, às vezes, você vai ter um feedback que é um pouco complexo, né? Talvez você tenha uma certa insegurança para lidar com uma pessoa que talvez tenha um perfil mais reativo. Isso se dá muito Uhum. com conflitos de faixas etárias diferentes, né? E Pessoas gerações, mais exatamente. gerações, é o De geração, antigão, né? O antigão, ih, lá vem o novinho exatamente. querendo ensinar como é que faz e tal, né? E É, tal, foi só o que está quase aposentando com o estagiário, é, com o trainee. o Então, trem. E o pior é que às vezes chega o novinho que já está lá em cima, né? E vai dar um feedback pro. exatamente, ele já chega numa posição de gestão. E aí tem um conflito já interno. Exatamente. E seja lá quem for, né, para fazer o feedback, se ele se coloca e já pensa sobre essas situações, ele já antecipa sentimentos que ele vai vivenciar ali. Então, a importância do planejamento sobre tudo isso. Ou seja, planejar significa você antecipar problemas, né? Uhum, Antecipar situações. E muitas vezes as pessoas esquecem, deixam para lidar com o feedback, com a situação ali quando chega na hora. Mas se você para, pensa exatamente. e simula aquilo ali, você está adiantando aquilo que você vai viver, né? E já Uhum, trabalha na sua cabeça as melhores soluções, ou seja, chega lá, parece que você já viveu aquilo uma vez. Então você lida com aquela situação de uma maneira bem melhor. E o olhar empático, ele já é trabalhado anteriormente, né? Você pode e faz esperar. parte. É isso, faz parte. Você já sabe mais ou menos qual é o perfil da pessoa, já sabe as reações que ela pode ter, né? Se ela está passando por um momento difícil, você ainda contempla isso, né? E se você está num momento difícil, mais ainda, porque qualquer palavra que pode sair da sua boca, qualquer forma, qualquer olhar, né, pode comunicar algo que vá fazer com que outra pessoa se retraia completamente. E você não consegue acessá-la nunca mais dentro daquele momento, ainda dizendo. E quando você fala sobre perfil, eu quero inclusive ressaltar aqui que é muito importante, e eu sempre eu vou defender isso, que é, caso você não conheça o seu perfil comportamental, você tenha uma equipe, conhecer o perfil comportamental da pessoa, porque cada perfil tem uma forma de receber o feedback quando a gente fala de comunicação. Então, para um, eu já tenho que ser mais formal, para outro, eu tenho que ser direto ao ponto, para outro, eu tenho que levar o ponto a ponto, começo, meio e fim, para outro, eu preciso levar evidências e comprovar para ele, para outro, eu preciso mudar até o ambiente. Eu não vou fazer numa sala fechada, mas eu vou convidar a pessoa para tomar um café. Tudo isso, quando eu conheço o perfil comportamental, já facilita e traz também uma comunicação mais assertiva nesse feedback. Perfeito. Antes, a Tati trouxe uma pergunta aqui, antes de falar, para não perder o fio da meada, esse nosso ponto da conversa me lembrou aqui de uma formação que os nossos parceiros da Steinbase Cyber do Brasil, né, eles têm um curso de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento de liderança chamado SKE. É uma sigla para um termo em alemão, então eu não vou arriscar aqui, tá? Mas, enfim, o SKE é uma formação muito bacana que trabalha o desenvolvimento da liderança muito focada no seu conhecimento, no seu autoconhecimento e na inteligência emocional, ou seja, prepara as pessoas para lidar, as lideranças para lidarem com o seu aspecto emocional, para você se conhecer. Eu estou falando dele porque justamente, Tabata, tem um assessment de perfil comportamental que é barato. Eu trabalho com eles nesse programa e a gente vê coisas incríveis quando as pessoas fazem o assessment, a gente faz a devolutiva e as pessoas falam, nossa, eu sou assim, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu Faz estou me todo sentido. reconhecendo Esse de agora. assertividade é muito grande. A pessoa tem a chance de melhorar, de descobrir os talentos que ela nem sabia que tinha, muitas vezes que estavam escondidos, de melhorar também. Se entende, né? Assim, realmente eu tenho por esse lado, eu tenho que trabalhar mais aqui. E aí, se a pessoa tem realmente um comprometimento com o autodesenvolvimento, ela pode criar ali um plano de desenvolvimento, né, um processo que vai realmente contemplar aquelas deficiências que ela tem. O pessoal muitas vezes fala, foca nos seus pontos positivos, mas às vezes a sua deficiência é um risco.
né? E a gente está É falando de isso. risco psicossocial e E grande. grande. Então, a Bárbara fala muito isso aqui nas lives e vai falar muito isso nas formações, mas assim, algumas empresas já estão fazendo uma limpeza no seu quadro, porque aquelas lideranças que foram mapeadas como perfil assediador já foram mapeadas como um risco para a própria empresa. Sim. Entende? Então as pessoas têm que entender que aquele comportamento, eu sou assim, não, síndrome de Gabriela não, cara, você não é Gabriel, assim, vai não. morrer assim, não é assim, né? Não Não é, dá, a não. gente pode e deve mudar, né? A gente deve melhorar sempre, a gente busca muito isso. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender aquele ponto onde elas estão errando no seu comportamento, o quanto aquilo está gerando de problema, né, de dor, de ruído na comunicação com o seu colega e o quanto isso pode virar um risco para a própria empresa ou até para você mesmo. Porque às vezes você não entende porque a cultura organizacional ou a cultura na qual você foi criado sustentam que aquele jeito de lidar é o seu jeito, é o jeito correto, porque eu sempre fui assim. Mas não é assim que funciona, né? Uhum. Então as pessoas têm que entender hoje que elas têm que se repaginar, sabe? Porque não dá mais para a gente reproduzir os comportamentos que a gente sempre teve, que o mundo sempre trouxe e que nos trouxe até essa realidade de adoecimento em massa, né? De grande perda financeira para as empresas e para o setor público por conta de adoecimento mental. Imaginamos aqui o potencial que esse mundo tem, né? Inclusive tem um estudo da ONU que diz que a economia mundial perdeu aí no último ano, não sei se foi 2024, 2025, na casa de trilhão de dólares por falta de produtividade provocada por adoecimento mental. Então, a gente tem um potencial incrível, né, de produtividade em todas as organizações que muitas vezes não são explorados por conta dessa falta de segurança. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente não está falando de tomar cuidado com o que fala, não. É justamente você ter segurança, né, Tabata, do que falar. Quando você aprende sobre Segurança. comunicação, quando você aprende com a Tabata sobre a forma de trabalhar, de ser assertivo naquilo que você traz, né, você tem liberdade para falar, tem segurança para falar, que você sabe que você não vai afetar ninguém de uma forma ofensiva, ainda que você esteja realmente cobrando, né? Mas Consegue lidando com alinhar as respeito. expectativas ali naquele momento, não precisa levar para o travesseiro, não precisa ficar ali sofrendo. Eu devia ter falado, como eu vou falar. Então, isso envolve muitas coisas, né? Total. A Tati mandou aqui uma pergunta que é: o líder deve pedir feedback sobre a sua comunicação? Deve pedir. Porque quando a gente fala, o líder, eu defendo que o líder ele é um facilitador. Ele está na posição de liderança porque ele tem algum conhecimento a mais, uma experiência a mais, uma expertise a mais, e ele desenvolve também essa habilidade de lidar com pessoas. Então, ele deve pedir, sim, esse feedback sobre a comunicação dele, até porque, quando a gente fala de feedback, o líder, ele não tem que dar o mesmo feedback, da mesma forma para todo mundo. Como eu falei dos perfis comportamentais, se eu conheço a minha equipe, eu sei que eu vou precisar dar um feedback para um, andando, conversando com ele no corredor, tá tudo certo. O outro, eu vou precisar escrever, levar para ele ali um ponto a ponto. E quando eu peço feedback sobre a minha comunicação, sobre o meu desempenho, eu também preciso entender e levar para essa pessoa, olha, eu estou sendo claro. Quando a gente fala da comunicação não violenta, em todo tempo a gente está fazendo esse ajuste. Em todo tempo. Você entendeu? A gente chama isso de parafrasear. A paráfrase na comunicação e na comunicação não violenta, ela é essencial para que a gente tenha uma comunicação assertiva. Então, se eu estou conversando com você, eu estou pedindo um feedback, eu estou dando um feedback, eu fui claro? Fui. Então, me repete para mim o que você entendeu. E aqui eu consigo alinhar as expectativas. E ali também, todo o tempo, eu estou tendo esse feedback da minha comunicação. Não é só sentar e falar como é que está sendo, mas é no dia a dia. Porque no dia a dia eu consigo calibrar essa minha comunicação. É o olhar no olho, é o tom de voz, é a velocidade da voz, é a empatia, tudo que a gente falou aqui. Perfeito. A gente fala muito sobre essa liderança humanizada. Eu sempre acho engraçado quando eu utilizo o humanizado, né? A gente não é humano já?
A gente sabe, já é humano. já não é humano, se me parece, sabe, É, redundante isso, mas enfim, é concordo. tal a desumanização, né, que a gente foi tendo dos Exatamente. processos, né? Tal a desumanização, enfim, estamos chegando aqui no final e, bom, eu acho que o grande resumo, assim, uma forma de resumir essa conversa é justamente de lembrar as pessoas que aquilo que elas trazem dentro delas, aquela formação, aquela cultura, como eu falei, né, aquelas certezas que a gente tinha, né, aquela segurança de que todo mundo entende quem eu sou, porque eu sou assim, esse é o meu jeito. Isso deve ser questionado por vocês, né, por cada um de Uhum. nós, o tempo todo, né? Quando a gente pensa que os riscos psicossociais são tão complexos, eles são tão presentes no nosso dia a dia, a gente pode fazer uma outra conversa para esmiuçar essas nuances, sabe, do dia a dia. Eu acho que até um ponto interessante, tá? De repente a gente faz com a Bárbara, né? Excelente. No dia a dia, aquelas pequenas coisas que você não dá importância, né? Aquele jeitinho de falar, aquele comentário do corredor, enfim, todas essas Uhum. pequenas Uma coisas brincadeira compõem de mau gosto. brincadeirinha. Ah, não, mas a coisa tá muito chata, né? Muito mimimi. Até virar Até contra a isso. gente, né? Até virar contra a gente. Mas, enfim, então, hoje a gente precisa entender o que a NR1 traz de novidade, porque ela traz uma oportunidade para as lideranças e principalmente para as organizações de se aprenderem, de se reinventarem, né? E de se prevenirem sobre vários dos riscos, inclusive o risco da sustentabilidade econômica ao longo do tempo, sim, porque os passivos Exatamente. trabalhistas só estão aumentando, né? Me fugiu o termo correto, mas enfim, a reputação da empresa em relação a se ela é um bom espaço de trabalho ou não também está ficando. A geração Z está vindo aí, ó, muito menos Exato. suscetível a se colocar em situações tóxicas do que as outras gerações, as nossas para trás, né? Então, Uhum. temos que acompanhar essa mudança, até porque é norma, né? Enfim, queria agradecer, Tabata, obrigado por mais essa. Lembrar aí quem está assistindo ainda que a Tabata vai estar com a gente agora no Be-Learning Hub, um programa de 3 meses Exatamente. Muita inicialmente, honra. onde a gente vai focar, né, na segurança psicológica, em como a gente cria uma cultura, enfim, cria pelo menos um ambiente de segurança psicológica para que a inovação aconteça, para que as pessoas, os talentos floresçam, né? Então, Tabata, deixa aí a sua mensagem para a turma antes da gente fechar. Maravilha. Foi uma honra estar aqui com vocês e eu quero deixar aqui guardar para que vocês guardem que a comunicação ela não é para a gente guardar num potinho, não tem uma fórmula. Em todo o tempo você comunica, tudo comunica para você e a gente aprende a se comunicar o tempo todo de acordo com o ambiente, com a pessoa, com o seu estado emocional. Eu sigo aqui grata, disponível para o que for necessário no que se refere ao aperfeiçoamento da comunicação, análise do perfil comportamental, que também é algo que eu trago, mas é importante você lembrar que você tem poucos minutos para poder mostrar quem você é, você tem poucos minutos para poder causar um impacto na vida das pessoas, e isso você faz todos os dias. Então, abra sua mente, abra o seu coração, esteja apto para fazer mudanças que sejam necessárias, não só porque eu quero ou que eu preciso, mas porque a comunicação é uma via de mão dupla. Então, para que ela seja clara e para que ela aconteça de fato, ela precisa com certeza, de ser assertiva, ela envolve o outro e ela também envolve as emoções do outro. Por isso a gente precisa ter, e a receita para isso é que a gente precisa observar mais as pessoas, olhar mais nos olhos, porque aí sim a gente consegue entender melhor como é que o outro está se comunicando. Estar presente, né? Quando a gente está É com o estar outro, presente. estar Estar presente. presente. Né? A gente se conhece e conhece o outro quando a gente se permite estar presente. Gente, se você chegou até aqui e acha que essa conversa que é para sua empresa, é para o seu grupo, é para o seu trabalho, é para o seu colega, leve isso para eles, né? A gente tem aqui uma forma interessante de trabalhar, seja ela com um foco mais em company, quanto também com o nosso trabalho mais online. Muita coisa vai sair nos próximos dias,
sobre a sua forma de interagir com a gente, mas já começa aqui pelas redes sociais. Deixa o seu comentário, segue a gente, sabe, conversa, que a gente adora bater papo, e vocês viram, eu converso com as mãos também, né? A minha comunicação é assim o tempo todo, então eu vou tentar fazer com que ela fique mais ativa, inclusive nas redes sociais. Muito obrigado, Tabata, muito obrigada. Muito obrigado. A gente se encontra nos próximos cursos e nas próximas lives. Para vocês que ficaram até aqui, um grande beijo, uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tati. Obrigado, viu?